Bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje a gente mergulha num tema, olha, bem profundo, fascinante. Vamos falar daquela ligação, sabe? Entre o que a gente sabe ou acha que sabe, né? E as nossas ações. E o que vem depois, as consequências. E, claro, o perdão. A inspiração para hoje vem de uma reflexão muito forte de Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier, né? A fonte principal é um trechinho do livro Fonte Viva. O capítulo chama Se Soubéssemos. E o ponto de partida é, uma frase de Jesus na cruz que todo mundo conhece, mas que sempre dá o que pensar. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Está lá em Lucas. Então a nossa missão aqui hoje é tentar desdobrar isso. Sabe? Como é que essa falta de noção do futuro, das consequências reais do que a gente faz, leva a gente para o erro, e também como entender essa coisa do perdão, não como passar a mão na cabeça, mas como compreensão mesmo, e a necessidade de reparar, né? De consertar o estrago. Bom, vamos lá. Vamos tentar desembrulhar esse juntos. O texto do Emmanuel que a gente está usando, ele tem uma estrutura muito marcante. É aquele se. Repete várias vezes. Ele coloca a gente para pensar, né? Se o assassino soubesse mesmo a dor que espera por ele lá na frente, o peso que ele vai carregar. Se quem inventa calúnia visse o sofrimento que está preparando para si mesmo ao distorcer a verdade. Se quem deserta do bem enxergasse as ciladas que estão esperando por ele. Se o ingrato imaginasse o gosto amargo que vai ter que engolir depois. Se o egoísta pudesse ver a solidão que ele mesmo está construindo, aquela solidão infernal, como diz o texto. Se quem exagera, né, o glutão, visse o desequilíbrio que está causando no próprio corpo, no espírito, é uma sequência que, força a gente a pensar no longo prazo, né? Exatamente. E o que eu acho fascinante aqui é como Emmanuel usa essas imagens fortes, sabe? Quase palpáveis, para ilustrar um princípio básico que a fonte traz, a lei de causa e efeito. A ideia é bem direta, né? Muitas vezes o que está por trás de uma ação ruim não é nem a maldade pura, mas a ignorância mesmo. A falta de visão do que vem depois. Esse tributo de dor, o acerto de contas, a solidão, tudo isso é mostrado como consequência natural do que foi feito antes. E a tese por baixo disso é potente. Se a gente tivesse consciência total do sofrimento que a nossa ação ia causar, para nós mesmos, inclusive, a nossa escolha seria outra. Completamente diferente. É uma lei que não parece um castigo de fora, sabe? Mas um mecanismo da própria vida. De reajuste. De aprendizado. Isso me conecta direto com a frase de Jesus, né? Quando ele pede perdão ali na cruz. Ele não está dizendo, deixa pra lá, ignorando essa lei de causa e efeito que você falou. De jeito nenhum. Parece mais uma compaixão que vem de um entendimento muito profundo. Da nossa condição, sabe? Da nossa imaturidade espiritual. É como o texto de Emmanuel sugere, né? Quase um olhar de pai ou de irmão mais velho que entende as motivações pequenas, a ignorância por trás da agressão, e aí ele pede, olha, eles não têm noção do tamanho do que estão fazendo, das leis que estão quebrando. É uma nuance importantíssima essa. A perspectiva que a fonte traz é que Jesus, conhecendo a fundo essa lei de causa e efeito, sabia que toda ação ia ter sua reação, não tinha como escapar. Só que ele também conhecia e vivia a misericórdia divina. É como se a lei dissesse, precisa reequilibrar, a conta chega, né, como a gente diz. A conta sempre chega. De pagamento, leve em conta a capacidade de quem deve, se a pessoa se arrependeu, se está se esforçando para mudar. Então não é só uma punição fria, matemática. É um processo para reeducar, sabe? Uma chance constante de aprender, de corrigir a rota, e sempre com essa possibilidade da misericórdia, que olha a intenção, o esforço para se transformar. E aqui a coisa fica bem concreta, eu acho. Para a gente ver como pessoas diferentes lidam com o erro, com essa falta de conhecimento das consequências. A fonte traz 2 exemplos da Bíblia que são, um contraste muito forte. Judas, Iscariotes e Saulo de Tarso, que depois virou Paulo, né? O que a fonte diz sobre eles? Vamos começar com Judas. Olha, as interpretações sobre o que motivou ele são muitas, né? E a fonte reconhece isso. Tem quem fale da grana, as 30 moedas, outros falam de influência espiritual ruim,
Ou talvez um erro de cálculo político mesmo. Tipo, ele achou que entregando Jesus ia forçar ele a se revelar como um Messias mais revolucionário contra Roma. E deu tudo errado. Mas o ponto que a nossa fonte destaca, e até cita Jesus falando "não julgues", não é a gente ficar tentando adivinhar a motivação exata. Isso seria especulação, né? Julgamento. Não cabe a nós. Exato. O que importa para nossa análise é ver o que aconteceu depois da ação dele e, principalmente, como ele reagiu quando percebeu o erro. A fonte descreve um remorso assim devastador, uma culpa que ele não conseguiu lidar, e isso levou ele ao ato extremo, o suicídio. O que me deixa pensando nesse caso é a proximidade, sabe? Judas andou com Jesus. Quanto tempo? Uns 3 anos, dizem os relatos. Ouviu tudo, viu milagres. Como é que mesmo com tudo isso ele chegou nesse ponto? A fonte dá alguma pista? Dá sim. A fonte sugere que só estar perto fisicamente ou conviver por muito tempo não garante nada, não garante que a mensagem entrou. A indicação é que Judas, apesar de tudo, talvez não tivesse o que a fonte chama de coração aberto. Parece que ele tinha as ideias dele, sabe? As expectativas dele sobre quem Jesus devia ser, o que devia fazer. Mesmo sem entender direito o plano maior de Jesus. Ele teria se prendido nas próprias opiniões, no achismo dele, como a gente fala. Ele meio que se fechou na interpretação dele da realidade. E isso impediu que ele pegasse a essência da mensagem de Jesus, de amor, de renúncia. A visão dele estava turva, por causa das ambições ou das decepções dele. Ele vem o Saulo de Tarso, que antes de virar Paulo, era o oposto de seguidor, né? Completamente oposto. Saulo perseguia os primeiros cristãos, com força. A fonte descreve ele como alguém movido inicialmente por orgulho, vaidade, um zelo religioso, mas equivocado. Ele queria reconhecimento, status ali na hierarquia judaica. Ele não só concordou, como participou ativamente da perseguição. Estava lá no apedrejamento de Estevão, por exemplo. A convicção dele era forte, mas estava, segundo a fonte, no caminho errado, contrário ao que Jesus ensinou. E o que vira essa chave nele? O que causa essa mudança tão radical? É aquela experiência fortíssima no caminho de Damasco, né? Quando ele ia continuar a perseguição, a visão de Jesus, a conversa ali, causa um choque nele. Profundo. Naquele momento, Saulo parece que a ficha cai, ele reconhece que existe um plano divino, uma verdade muito maior que as opiniões dele, que as convicções que ele tinha, e o que chama atenção na reação dele é a humildade. Ele não tenta se justificar, não discute, ele só pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Ele recua totalmente, fica cego por um tempo, né, que é um símbolo forte da cegueira espiritual que ele tinha antes, e se coloca a serviço total daquele que ele perseguia. Essa disposição para admitir o erro e mudar completamente o rumo é isso que transforma ele em Paulo, um dos maiores divulgadores da mensagem cristã. E se a gente liga isso com o que a gente está discutindo, a diferença principal entre Judas e Paulo, pelo que a fonte apresenta, não parece ser o tempo que passaram com Jesus. Judas teve anos de contato direto, mas ficou meio que fechado, né? Sim. Impermeável às ideias de Jesus, preso nas suas próprias expectativas. Paulo não teve essa convivência toda, mas uma única experiência forte bastou para quebrar as resistências dele. Gerou uma abertura espiritual imensa. A chave parece que está na receptividade da alma mesmo, sabe? Na capacidade de ouvir além do próprio ego. E na humildade de reconhecer o erro e se dispor a mudar tudo. Então, o que fica disso tudo, olhando os dois, fica claro que os dois erraram feio. Por motivos diferentes, interpretações erradas, achismos, como a fonte diz. Mas a diferença brutal está em como cada um lidou quando a consciência pesou. Um se afundou no remorso que paralisa, no desespero, e parou ali. O outro, mesmo vindo de uma oposição ferrenha, achou na humildade a força para se levantar, para consertar, para virar o jogo completamente na própria vida. A resposta ao erro parece que define mais do que o erro em si. Exatamente. E essa ideia da resposta ao erro
leva a gente para um conceito-chave que a fonte detalha, buscando em outra obra importante nesse contexto, o céu e o inferno. É o processo para a gente conseguir, digamos, apagar as consequências ruins de uma falta, de um erro. A fonte diz que não basta só pedir desculpa. Precisa de 3 coisas, como se fossem 3 pilares para a retificação de verdade: arrependimento, expiação e reparação. Vamos olhar cada um? O arrependimento é o começo de tudo, é o start, aquele momento que a consciência acorda, sabe? Que a gente reconhece, fiz errado. É sentir um remorso de verdade, uma dor moral pelo mal que a gente causou. Não só por medo de castigo. E, muito importante, é ter o desejo sincero de não fazer de novo, de mudar. Mas, como a fonte alerta, o arrependimento, por mais necessário que seja, é só o primeiro passo. Sozinho, ele não conserta o estrago. Certo, o arrependimento é o despertar. E depois? Depois vem a expiação. Essa palavra às vezes assusta um pouco, né? Mas a fonte coloca como um processo educativo, na verdade. É a gente viver, de alguma forma, as consequências naturais daquilo que a gente fez lá atrás. Não é vingança divina, nem castigo aleatório, é aprender pela experiência. É sentir na pele algo parecido com o sofrimento que a gente causou, para entender de verdade o tamanho do dano, para desenvolver a empatia que faltou na hora H. A expiação pode vir de várias formas: dificuldades, dores, limitações, coisas que forçam a gente a pensar e a desenvolver o contrário dos vícios que levaram ao erro. Faz sentido. Arrependimento é a consciência, expiação é aprender com a consequência. E o terceiro? O terceiro é a reparação. Esse é o lado ativo, a ação concreta. Não adianta só sentir remorso e aprender com a dor. Tem que agir para consertar o máximo possível o mal que foi feito. Reparar envolve trabalhar para eliminar o que levou a gente a errar e, idealmente, usar nossa energia para fazer o bem para quem a gente prejudicou, ou para todo mundo de forma geral. É o fazer mesmo, botar a mão na massa para reconstruir o que quebrou, para compensar o prejuízo, para plantar o bem onde a gente plantou o mal antes. Só com os 3 juntos, sentir, aprender pela consequência e agir para corrigir, é que a retificação acontece de verdade. Para ficar bem claro isso, a fonte que a gente está vendo traz aquela analogia, né, da pichação no muro. Como seria aplicar esses 3 pilares nessa situação do dia a dia? É uma ótima analogia, ajuda a visualizar bem. Vamos lá. O erro. Um jovem, sei lá, por impulso, para se divertir ou para marcar território, picha o muro da casa de alguém. Causa um dano ali, né? Desrespeita o espaço do outro. O arrependimento. Anos depois, esse jovem amadurece, pensa no que fez e percebe, poxa, aquilo foi errado. Sente remorso de verdade, vergonha. Talvez ele até procure o dono da casa, peça desculpas sinceras. Isso é o arrependimento. Ok, pediu desculpas, mas o muro continua pichado. Exato. Aí entra a expiação. Nesse caso, seria ele assumir a responsabilidade de consertar. Ele se oferece para comprar tinta, talvez até da cor que o dono quiser, e gasta o tempo e o esforço dele para lixar, pintar o muro, deixar como era antes. Ou até melhor. Ele está pagando pelo dano com o recurso e o trabalho dele, aprendendo o valor de respeitar o que é do outro, pelo esforço de corrigir. Certo. E a reparação? Como entra aí? A reparação vai além do muro em si. Imagina que, um tempo depois, ele vê outros jovens querendo pichar aquele mesmo muro que ele arrumou. Ele chega perto, não para dar bronca, mas para contar a experiência dele. Olha, eu fiz isso aí no passado, me arrependi, deu um trabalhão para consertar. E tenta convencer os jovens a não fazerem o mesmo. Talvez sugere outra forma de se expressarem que não prejudique ninguém. Essa ação de impedir que o erro se repita, de usar a própria história para conscientizar os outros e fazer o bem, isso é a reparação no sentido mais completo. Essa analogia ajuda demais a entender os 3 pilares. Fica claro que não é só sentir, nem só consertar coisa física. A reparação envolve algo mais profundo, transformador. Agora, como a gente aplica esses 3, arrependimento, expiação e reparação, nos exemplos do Judas e do Paulo que a gente estava vendo? Ótimo ponto.
Aplicando essa lógica, a análise da fonte sugere o seguinte: Judas claramente chegou no arrependimento. A Bíblia conta que ele devolveu o dinheiro, falou que traiu sangue inocente, ele sentiu um remorso imenso quando viu o que aconteceu, só que, na visão da fonte, o desespero foi tão grande que ele interrompeu o processo com o suicídio. Esse ato impediu que ele passasse pela expiação e pela reparação necessárias em vida, o que, segundo essa visão, complicou ainda mais a situação espiritual dele, adicionou mais um débito na conta. Ele sentiu, mas não conseguiu transformar isso em ação para corrigir. E o Paulo? Já o Paulo, o antigo Saulo, parece que fez o caminho completo. Teve um arrependimento profundo, transformador, depois daquela visão. Ele viveu a expiação de forma intensa durante todo o ministério dele, foi perseguido, preso, açoitado, sofreu naufrágio, incompreensão, justamente o tipo de sofrimento que ele causava antes nos cristãos. Isso com certeza fez ele entender na pele o mal que tinha feito. E por fim, ele realizou uma reparação gigantesca. Dedicou o resto da vida a viajar sem parar, pregar, escrever, fundar comunidades, tudo para espalhar os ensinos de Jesus. Ele buscou ativamente não só compensar o mal que fez, mas multiplicar o bem, fortalecer a fé que ele antes tentava destruir. Ele sentiu, aprendeu e agiu massivamente na correção. Essa comparação, olhando pelos 3 pilares, esclarece muito. E a gente volta para a ideia inicial da nossa conversa. Se soubéssemos, como é que a gente pode, no nosso dia a dia, sair desse estado de não saber o que faz, que leva ao erro, por uma atitude mais consciente, que evite causar danos para a gente e para os outros? Qual o caminho para sair dessa ignorância que gera sofrimento? A fonte indica que a chave é desenvolver aos poucos o que a gente pode chamar de maturidade espiritual ou consciência moral. E isso não cai do céu, né? Exige esforço da nossa parte. Como? Estudando, seja textos religiosos, filosóficos, espirituais, o que fizer sentido para cada um, como os evangelhos ou as reflexões do Emmanuel que a gente citou, meditando, refletindo sobre os exemplos do passado, os bons e os ruins, como Judas e Paulo, tentando tirar as lições dali. E, talvez o principal, buscando se conhecer melhor, entender nossas motivações, nossos impulsos, onde a gente é mais fraco. É um processo, né? Esse conhecimento que a gente vai ganhando, essa consciência maior, dá pra gente ferramentas para lidar melhor com nossos impulsos mais básicos, sabe? Aquilo que a fonte chama de base egóica. Ou seja, aquelas tendências mais instintivas, focadas no agora, no nosso interesse, sem pensar muito no impacto nos outros ou lá na frente. O conhecimento permite dar aquela pausa antes de reagir, pensar nas consequências do que a gente vai falar ou fazer, e escolher um caminho mais ético, né? Como a regra de ouro, fazer para os outros o que a gente gostaria que fizessem para a gente. E isso, claro, leva a uma questão central, que é a da responsabilidade. Porque saber mais não é neutro, traz mais responsabilidade. Quanto mais a gente entende das leis da vida de nós mesmos, mais responsável a gente se torna pelas nossas escolhas. E pelas omissões também. A ignorância pode diminuir a culpa, mas o conhecimento exige agir certo. Exatamente. E essa ideia de responsabilidade que vem com saber faz a gente voltar lá para o final do texto do Emmanuel e para a frase de Jesus no começo, a importância de perdoar quem machuca a gente. Porque muitas vezes, como Jesus falou, essas pessoas agem por causa dessa ignorância das leis maiores, por imaturidade espiritual, sem ter noção completa das consequências do que estão fazendo, para elas mesmas e para os outros. Elas, de fato, não sabem o que fazem. O perdão aí não é esquecer ou concordar com o erro, mas é um ato de entender profundamente essa condição de ignorância ou imaturidade do outro. E isso permite que a gente não guarde mágoa e siga em frente. Resumindo, então, o que a gente conversou hoje, nós vimos essa ligação profunda entre saber e agir corretamente. Vimos como a fonte apresenta a lei de causa e efeito não como castigo, mas como aprendizado. As consequências vêm, sim, mas a forma como elas vêm pode ser ajustada pela misericórdia divina e pelo nosso esforço para mudar. Exploramos com Judas e Paulo
como a reação ao erro, a humildade, a disposição para reparar é decisiva, e detalhamos o caminho para consertar as faltas, arrependimento, expiação e reparação. E, por fim, falamos da importância do perdão como compreensão da ignorância do outro e da responsabilidade que o conhecimento traz para a gente agir de forma mais consciente. E para a gente fechar essa nossa conversa, fica aqui uma reflexão final, que tem tudo a ver com o que a gente falou, mas que é para cada um pensar aí no seu canto. Se a gente pensar que tanto Judas, que conviveu tanto tempo, quanto Saulo, antes de virar Paulo, agiram baseados nas ideias deles, nos achismos deles sobre a realidade, sobre os planos divinos, sobre o que era certo ou errado, como é que nós, no nosso dia a dia, no meio das nossas certezas, podemos desenvolver a humildade para questionar de verdade aquilo que a gente acha que sabe? Como cultivar a abertura para aprender com coisas novas, com informações que desafiam o que a gente pensa? Mesmo quando, e talvez principalmente quando, isso incomoda ou vai contra o que a gente acredita lá no fundo. Como diferenciar firmeza de princípio daquela teimosia que não deixa a gente crescer? Fica aí a pergunta para a gente refletir.